Olá, sou Adriana Bisutti. Nesse canal falo sobre livros, filmes e séries. E a série que eu assisti essa semana foi A Queda da Casa de Usher, inspirada em alguns contos e alguns personagens do autor ultra-romântico, que tem aquela pegada do macabro, do gótico, Edgar Allan Poe. E se você gosta desse canal, se você gosta das dicas que eu dou aqui, já dá seu like, considere se inscrever. E eu queria começar o vídeo contando para você por que eu decidi assistir a essa série. O nome, A Queda da Casa de Usher, eu já sabia que era um conto do Edgar Allan Poe, é um dos escritores que eu gosto muito, então eu fiquei muito curiosa para saber do que se tratava. E aí então eu comecei a assistir. Mas eu quase parei no segundo episódio. Falei para mim mesma, não vou assistir mais. A questão é que a forma como foi adaptado essa obra ficou tão interessante, a linha narrativa ficou tão interessante que me despertou a curiosidade e eu quis saber mais, enfim, do mistério que estava envolvido ali. E a curiosidade mórbida de saber onde aquelas bizarrices acabariam foi que me instigou a continuar assistindo a série. E valeu a pena. Mas você precisa saber que a advertência sobre violência extrema, substâncias ilícitas e situações pra lá de calientes, ela é real e mostra tudo mesmo que promete. As circunstâncias são muito intensas e se você é uma pessoa mais sensível, essa série não é para você. A narrativa segue um clássico da contação de histórias. É aquele modelo em que um suposto criminoso está fazendo uma confissão a um policial, a um promotor de justiça, como é o caso aqui da série. A ideia é que esse promotor anda há muito tempo atrás desse homem e ele finalmente decide confessar seus crimes. Mas até essa confissão ocorrerá por um motivo que nós vamos conhecer ao longo da série. O protagonista, Roderick Usher, que é interpretado por Bruce Greenwood, se transformou de um filho bastardo pobre em um dos principais nomes da indústria farmacêutica conhecida como Fortunato. Usher é auxiliado na série pela sua irmã Madeleine, sua irmã gêmea, que é interpretado por Mary McDonnell. Madeleine é uma pessoa muito manipuladora, muito fria e muito calculista. Esses dois protagonistas fazem referência ao conto homônimo da série, que traz os dois personagens também como irmãos gêmeos. Eles são herdeiros da casa Usher, que é uma família ali decadente, eles são os únicos sobreviventes dessa linhagem. E na série há uma questão relacionada à morte de todos os descendentes da família Usher. E tudo tem início já com um ritual fúnebre da morte de 3 desses descendentes. Então isso nem chega a ser um spoiler, já que é uma das primeiras cenas. A história é contada com muitos flashbacks e a linha do tempo é um vai e vem frenético. Mesmo assim, é tudo tão bem feito que nós não perdemos o fio. E assim ficamos sabendo que na sua juventude os dois irmãos se envolveram em algo muito errado e muito misterioso, o que impactou em toda a descendência, principalmente de Roderick Usher, já que Madeleine não tem filhos. O primeiro episódio é até relativamente tranquilo em relação ao terror, suspense. Há um clima sombrio com visões fantasmagóricas, inclusive uma referência a um túmulo abandonado com marcas de mãos e pés no barro, sob uma chuva muito forte, mas isso é uma marca registrada do Edgar Allan Poe, uma vez que ele faz muitas menções àquela doença, a catalepsia. O episódio tem como título Meia-Noite que Apavora, e também é uma referência a uma das primeiras estrofes ali do poema famosíssimo, O Corvo. Aliás, esse pássaro vai ser o eixo que perpassa toda a narrativa. O segundo episódio continua o desfile de fantasmas ao som de trovão, que é uma coisa horripilante também. A série é muito bem feita,
mas a temática é bem pesada e exige um certo estômago para assistir. E foi uma experiência interessante me pegar gritando enquanto levava sustos. Esse segundo episódio, então, tem como título A Máscara da Morte Rubra. E esse também é um conto de Edgar Allan Poe que tem como protagonista o príncipe Próspero. Esse príncipe, durante uma pandemia chamada Morte Rubra, ele vai se refugiar dentro de um castelo com seus 1000 amigos da nobreza e vai estar nem aí para a população morrendo ali à míngua. Esse episódio, então, vai ter uma releitura desse conto em que um desses descendentes vai vivenciar uma situação bem trágica. E cada conto que servirá de inspiração para os novos episódios representarão aí uma das perdas desses descendentes. O terceiro episódio, por exemplo, será inspirado no conto Assassinato na Rua Morgue. E nesse conto, um orangotango trazido por um marinheiro para ser comercializado vai fugir e vai acabar matando duas mulheres, a mãe e a sua filha. Isso ocorrerá nessa rua chamada Rua Morgue. E nesse caso, vamos ver animais sendo usados em pesquisas científicas ali, também por uma das filhas de Usher, que é a Victorine. O Gato Preto é outro clássico de Allan Poe. Aqui na série ele vai representar o vazio existencial de cada indivíduo ali da família Usher. Temos ainda O Coração Delator, em que um protagonista vai tentar convencer o seu interlocutor de que ele não está louco, quando na verdade ele está sim. E essa questão do psicológico é outra temática explorada muito por Poe e vai ser muito representada, muito bem reconstruída na série. Mike Flanagan, o diretor, vai explorar esse recurso do desequilíbrio psicológico o tempo todo. Temos ainda os contos Escaravelho de Ouro e O Poço e o Pêndulo. Esses dois contos são usados para representar aí a vida dos dois filhos mais velhos de Roderick com a sua amada esposa, que são Frederick e Tamerlane. Em ambos os casos, o medo é trazido à tona, o medo da morte, o medo do duplo. Como antecipei, a aparição frequente de um corvo marca a cena. Isso porque um dos poemas mais famosos desse autor é O Corvo, e o último episódio faz referência a ele. No poema, o eu lírico sofre pela perda da sua amada Lenore. Um corvo invade a sua casa e esse eu lírico começa a conversar, a fazer perguntas para o corvo. E ele percebe que esse corvo sempre respondia com um nunca mais, do original em inglês, nevermore. E isso demonstra todo o sofrimento por essa perda de uma pessoa a quem ele nunca mais vai ter acesso. E na série, Lenore é a neta de Roderick. Ela é uma menina muito esperta e muito correta em suas atitudes, o que difere de todos os outros membros da família. Segundo Roderick, a menina ela era muito parecida com a avó. E eu quero ainda falar de um personagem do único romance de Edgar Allan Poe. Ele é o advogado Arthur Pym aqui, que é o advogado da família Usher, e é interpretado por um ator que me é muito caro, de uma carga efetiva muito antiga, que é o ator Mark Hamill. E eu amei a participação dele na série. Muito além do terror e do suspense, a série de 8 episódios traz também um lado crítico e cínico, muito cínico. Trata-se da questão ética relacionada à ciência e à indústria farmacêutica. Os testes em animais e até em humanos de forma bem inescrupulosa. Tudo em prol do enriquecimento e da manutenção do lucro. Inclusive, o remédio mais vendido ali na série é o causador da morte de milhares de pessoas no mundo todo. Enfim, o fato de Usher estar com um tipo de demência nos deixa na dúvida se todas as visões macabras que ele tem são frutos do sobrenatural ou apenas da sua imaginação.
ainda mais quando se tem em cena a personagem Verna, uma mulher estranha e que está relacionada a toda essa tragédia que está acontecendo aí no Império dos Usher. O diretor da série é Mike Flanagan, que é diretor de outras séries aí do terror, como A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly, Missa da Meia-Noite e outros. Eu já gostei muito mais desse gênero do que eu realmente gosto hoje, então eu não sei se eu me atreveria a assistir as outras séries. De qualquer forma, eu recomendo a série pelo enredo que foi tão bem construído a partir desse compilado das obras aí do poeta Edgar Allan Poe. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude aí a decidir se você assiste ou não. Se você já assistiu, comenta aí comigo o que você achou e até a próxima.